Olá pessoal, a nossa aula hoje é sobre razão. E se você não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo e ative as notificações. Vamos lá então? Razão, pessoal, eu posso compreender razão como uma divisão ou também uma relação entre duas grandezas. Mas o que é uma grandeza? Grandeza é uma relação numérica estabelecida com um objeto. Ou seja, a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou enumerado. Um exemplo. Uma árvore tem 2 metros, entendeu? A ideia de você poder associar uma medida com algum objeto traz a ideia de grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Uma árvore, um carro, uma régua e outras coisas. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui o formato de uma razão. A razão é bem simples, é uma divisão e tem esse formato. Um número, que é chamado de numerador, fica em cima e o denominador fica embaixo. Então, de uma forma bem resumida, razão é uma divisão, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou enumerado. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o exercício 1, que vai dizer assim, ó. Se numa classe tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Então, pessoal, pensando aqui, quantos meninos eu tenho? Eu tenho 40 meninos, certo? E quantas meninas eu tenho? Eu tenho 30 meninas. Então, a ideia aqui é a seguinte, é eu representar a razão entre a quantidade de meninos e meninas. Então, observa como que está a frase. Primeiro vem meninos, depois vem menina. Dessa forma que você vai montar a razão. Então, primeiro vai vir quem? Meninos, né? Então, vai ficar 40 em cima e depois 30 embaixo. Então, a razão entre meninos e meninas é 40 sobre 30. Só que em um concurso, ou um vestibular, ou alguma coisa nesse sentido, você não vai encontrar essa resposta. Por quê? Porque você tem que simplificar isso aqui. E tem uma aula, uma videoaula que eu gravei explicando isso. Como que você simplifica? É só você descobrir qual é o maior divisor comum entre 40 e 30. Né? Se você observar, é o número 10. Por que o número 10? Porque o número 10 eu tenho tanto na tabuada, o número 10 eu consigo dividir tanto por 40 quanto por 30. 40 por 10 dá 4, 30 dividido por 10 dá 3. Então, a fração, ou seja, a razão que corresponde entre meninos e meninas é 4/3. Então, essa seria a resposta correta. A questão 2 eu vou colocar aqui na tela e ela diz assim, ó. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Então, a questão 2, que eu acabei de ler, ela vai ilustrar o quê? Uma peça de teatro onde eu tenho as cadeiras que foram reservadas do setor 3 e as que não foram vendidas. A ideia é o quê? É você descobrir a razão que representa as cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total. Então, quais
Qual é a quantidade de cadeiras que foi reservadas? É só você contar as cadeiras pretas, que vai dar um total de 17. Em relação ao total, ou seja, em relação, essa ideia de em, eu uso a barra, certo? Para representar a razão. Qual que é o total de cadeiras? Se você observar, aí está distribuído em 7 linhas por 10 colunas. Então eu vou usar aquele princípio da multiplicação, que é multiplicar as linhas pelas colunas, e eu vou chegar em um total de 70 cadeiras. Então, foram reservados 17 de um total de 70. Essa é a nossa resposta da questão 2. Agora, pessoal, eu vou ler a questão 3. Uma escola possui 2.500 alunos matriculados e 1.200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual a razão que representa o total de alunos selecionados? A ideia aqui é você descobrir qual é a razão dos selecionados para o concurso. Essa ideia de considerar uma parte do todo é a ideia também de razão. Então, como assim considerar uma parte do todo? Qual que é o meu todo? O meu todo não é 2.500? Quantos que foram selecionados? 1.200. É como se fosse assim, ó. Eu tenho um bolo que foi dividido em 4 partes, certo? Só que eu só levo em consideração o que foi selecionado. Então, qual é a razão que representa a parte selecionada? Bem simples. Foi selecionado de um todo de 4. Então, é esse conceito aqui, ó, que nós iremos usar na questão 3. Então, qual que é o meu todo? O meu todo é 2.500. Qual que é os selecionados? 1.200. Pessoal, acho que vocês devem estar se perguntando por que eu não simplifiquei aqui, né? Bem simples. É que aqui o 17 é primo. O que significa isso, professor? Significa que o 17 eu só consigo dividir por 1 ou por 17. Então, o número 70, ele não é divisível por 17. Por esse motivo que eu não simplifiquei. Se 70 desse para dividir por 17, aí sim. Mas nesse caso aqui, a gente corta o assunto aqui e deixa nesse formato. Voltando para a questão 3, o que eu tenho aqui? Tá pronto, professor? Não. O que você tem que fazer? Você tem que simplificar. Simplificar o quê? Até chegar numa fração irredutível. Então, a ideia aqui é encontrar o maior divisor comum entre ambas as frações. Se você observar, as duas frações têm 2 zeros. Então, eu posso dividir por 100. Por quê? Quando um número é divisível por 100? Quando termina em 2 zeros, né? Então, eu posso dividir por 100, que é o maior divisor comum entre ambos. Então, 1.200 dividido por 100, dividir por 100 é eliminar 2 zeros. Então, sobra quem? 12. 2.500 dividido por 100 vai dar quanto? 25. É a mesma ideia. Tem como dividir o 12 e o 25 por um número comum? Não tem como. Nesse caso, a nossa fração, ou seja, a nossa razão entre os candidatos selecionados para o concurso é 12 sobre 25 avos. A ideia de avos acontece quando passa, pessoal, do número 10. Passou do número 10, 1 sobre 11 avos, 12 sobre 13 avos e assim sucessivamente. Essa foi a nossa aula sobre razão. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre proporção. Vamos lá então? Então, pessoal, a ideia de proporção, eu posso dizer que é a igualdade entre duas razões. Como assim, professor?
Então, aqui eu tenho uma fração igual a outra fração. Se você observar, as letras são diferentes. E realmente, quando você vai trabalhar com proporção, os números que vão representar as letras aqui, eles realmente são diferentes. Só que o resultado dessas frações são iguais. Ou seja, eu posso dizer que essa fração é igual a essa quando o seu quociente é igual, certo? Quando eu divido essas frações e dá o mesmo resultado. Essa ideia é a ideia de proporção. Existe um princípio, ou eu posso dizer uma propriedade fundamental da proporção, que é quando eu multiplico os extremos pelos meios. Eu gero uma igualdade entre os meios e os extremos, certo? Essa igualdade, ela ajuda você a descobrir valores que você desconhece. Então, pessoal, é bem simples. Eu vou multiplicar o A vezes o D e vai dar igual ao B vezes o C. Quando eu começar a usar números aqui, nós vamos conseguir entender essa ideia. Eu coloquei um exercício aqui para nós compreendermos um pouco essa ideia de extremos. Professor, como que eu identifico os extremos? Bem simples, pessoal. Olha aqui, ó. Se você observar os extremos aqui, não é A e D? Olha o posicionamento que é os extremos. Então, eu vou olhar aqui no exemplo 1. Onde que está o posicionamento A? Não é o 15? Posicionamento D, não é o 42? Então, os extremos aqui são 15 e 42. Agora, e se eu quisesse descobrir os meios? Como que ficaria? Bem simples também. Se você observar aqui no meu exemplo, os meios representam B e C. Então, eu posso dizer que a medida B representa 21 e a medida C lá está na posição do 48. Certo? Esses dois exemplos ajudam você a entender a ideia da propriedade fundamental da proporção, que é quando eu multiplico os extremos, ó, esse por esse, e dá igual aos meios. Ou seja, eu multiplico em cruz, que é uma forma convencional de falar. O exercício 3, ele já vai trazer essa ideia de multiplicar em cruz, essa ideia de verificação. Como que eu verifico se está ocorrendo proporcionalidade aqui? Se essa fração é proporcional a essa fração. Como que eu faço isso, professor? Bem simples. Eu vou usar aquela propriedade que é multiplicar os extremos, certo? E os meios. Como que fica? Vamos lá então? Eu vou fazer então 1 vezes 60. Isso tem que dar igual a 4 vezes 15. 1 vezes 60, 60. 4 vezes 15, 60. Observe-se que o resultado ficou igual. Então, eu posso dizer que essa sentença é verdadeira. Vou colocar um V aqui. Próximo. 7 sobre 8 é igual a 28 sobre 32 avos. Como que eu faço isso? É só multiplicar em cruz. 7 vezes 32 é igual a 8 vezes 28. Então, eu multiplicando aqui, como que fica? 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 3, perdão, 7 vezes 3, 21, com mais 1, 22. 8 vezes 28, como que fica? 8 vezes 8 é 64, sobe o 6. 8 vezes 2, 16, mais 6, 22. Olha que legal, pessoal. É igual. Quando o resultado fica igual, significa que é proporcional. Entendeu? Qualquer ideia? Imagina agora, pessoal. Então, eu posso dizer que aqui é verdadeiro, né? Perdão. Imagina que eu tenha uma fração que não dá isso. Que não dá tipo verdadeiro. Como que fica? Vamos lá? Vou colocar um exemplo aqui, ó.
Imagina que eu tenho aqui, ó, 1/4 é igual a 2/3. Como que eu verifico se é igual ou se está ocorrendo proporcionalidade? Só multiplicar em cruz. Ó. 1 vezes 3 e 4 vezes 2. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. 3 é igual a 8? Não, é diferente. Então, eu vou colocar o sinal de diferente. Então, esse foi um exemplo que não está ocorrendo proporcionalidade. Então, aqui, ó, quando você multiplicar em cruz e der diferente, não é proporcional. Quando você multiplicar em cruz e der igual, significa que é proporcional e se encaixa na propriedade fundamental da proporção. Essa foi a nossa aula sobre proporção e razão. Até a próxima aula, pessoal!